Olá e bem-vindos. Olhem, se calhar há uns anos a gestão até parecia ter um manual de regras, mas hoje, esqueçam, esse manual foi completamente rasgado. O que vamos fazer é perceber que forças são estas que transformaram a vida de um líder num autêntico campo minado e, claro, como é que se navega nisto tudo. Vamos direto ao ponto com uma pergunta que, de certeza, anda na cabeça de muitos gestores. Mas porquê? Porquê é que as estratégias que ainda ontem davam resultado, hoje simplesmente não funcionam? A resposta, como vamos ver, está no cruzamento de quatro forças gigantes que estão a mudar tudo. Pois bem, o mapa da gestão mudou por completo. E agora, para nos orientarmos, temos quatro novos pontos cardeais. Pensem nisto: a disrupção digital, a globalização, a multiculturalidade e a servir de bússola para não nos perdermos, a ética. Faz sentido, não é? Vamos começar pela base, por aquilo que mudou mesmo as regras do jogo: a tecnologia. Ok, primeira grande força. E esta é talvez a que abanou mais as estruturas. A tecnologia. Entramos de cabeça na chamada economia do conhecimento. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, o valor deixou de estar nas máquinas pesadas das fábricas. Agora, o verdadeiro ouro são os dados, a informação e, claro, a criatividade das pessoas. Mas na prática, no nosso dia a dia, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a diferença entre ganhar e perder está na capacidade de pegar em tecnologia e transformar uma montanha de dados em decisões inteligentes. Olhem para o exemplo da Netflix. Eles não adivinham que séries vão ser um sucesso. Eles usam os dados de milhões de pessoas para as criar. É exatamente este o motor da nova economia a funcionar em pleno. E esta citação, olhem, acho que resume tudo de forma brilhante. A velocidade disto foi avassaladora. É importante perceber isto. A pandemia não inventou nada disto. A transformação digital já estava a acontecer. O que ela fez foi, basicamente, meter o pé no acelerador e comprimir 10 anos de evolução em, quê? 6 meses? Foi um catalisador brutal que pôs as empresas perante uma escolha simples. Ou se adaptam, ou morrem. E a escala disto tudo é impressionante. Pensem nisto número de uns estudos da IBM. 6 em cada 10 organizações a nível global carregaram a fundo nesse tal acelerador digital. De repente, aquelas barreiras culturais, aqueles problemas tecnológicos que pareciam muros intransponíveis, puf, foram abaixo. Porquê? Porque era uma questão de pura e simples sobrevivência. Ok, então se a tecnologia é o nosso motor superpotente, a globalização é a autoestrada. Uma autoestrada sem portagens e sem limites de velocidade, onde esse motor pode ir ao máximo. E é esta ligação global, esta instantaneidade, que nos leva direitinhos ao nosso segundo grande desafio: um mundo onde tanta competição como as oportunidades já não têm fronteiras. A globalização, no fundo, fez do mundo um mercado único, gigante. É simples. Uma pequena empresa aqui em Portugal pode, de um dia para o outro, estar a competir com uma startup do Vietnã, pelo mesmo cliente que está sentado na Alemanha. Isto, claro, abre portas a oportunidades gigantescas, mas ao mesmo tempo cria uma pressão competitiva, constante. Não há onde nos escondermos. Claro que esta moeda tem duas faces, não é? E isto sente-se muito, muito no emprego. Porque enquanto há setores que disparam e crescem, há outros que levam com uma concorrência brutal. E para quem gere, para um líder, o grande quebra-cabeças é este: como é que se aproveita o melhor da globalização, mas ao mesmo tempo se protege a equipa? É um equilíbrio muito, muito delicado. Vamos lá ver isto em mais detalhe. De um lado da balança, o lado bom, temos a criação de empregos mais qualificados, que pagam melhor, sobretudo nas empresas que exportam. Ótimo. Mas, do outro lado, o lado dos riscos, a coisa fica séria. Estamos a falar de setores inteiros, têxtil, calçado, por exemplo, que podem ser completamente arrasados pela concorrência de países com mão de obra muito mais barata. O desafio, para um gestor, é conseguir pôr a sua empresa do lado certo, do lado das oportunidades. Então, passamos do mercado global, dos produtos, da competição, e agora vamos focar-nos nas pessoas, dentro das nossas empresas. Porque a globalização não mexe só com contentores e mercadorias, pois não? Mexe com pessoas. E é aqui que entra o nosso terceiro grande desafio: a multiculturalidade. E atenção, que aqui está o ponto-chave. A multiculturalidade não é só uma questão de ser simpático ou de responsabilidade social, não. É uma vantagem estratégica, uma verdadeira arma competitiva. Pensem nisto. Uma equipa com pessoas de vários cantos do mundo traz para a mesa múltiplas formas de olhar para o mesmo problema. Às vezes, basta uma pessoa com uma perspectiva diferente para ver uma oportunidade de negócio que mais ninguém viu. E é assim que a diversidade se transforma em inovação a sério. Mas claro, este potencial todo não aparece por magia. Não basta juntar pessoas diferentes numa sala e esperar que as coisas aconteçam. Para transformar a diversidade numa vantagem real, é preciso muito mais do que boas intenções. É preciso uma estratégia, um plano.
Um plano de ação bem definido, que vamos espreitar agora. Então, como é que se faz isto? Primeiro, clareza total. Porque é que a diversidade é uma vantagem para o nosso negócio em específico? Tem de haver uma resposta clara. Depois, o exemplo tem de vir de cima. A liderança tem de viver e respirar esta cultura de inclusão. A seguir, claro, vêm as coisas práticas. Estruturas de apoio para quem chega de novo. E, por fim, os recursos humanos têm de alinhar tudo, desde a forma como se recruta até como se promove. É um trabalho de cima a baixo que envolve toda a empresa. Ok, já vimos o digital, o global, o multicultural. É muita complexidade junta, certo? E no meio disto tudo, é muito fácil uma pessoa ou uma empresa perder-se. Precisamos de um guia, de uma bússola. E é isso que nos leva ao nosso quarto e último desafio. É a ética. A tal bússola moral que nos deve guiar em cada passo, em cada decisão. E que fique claro, no mundo dos negócios a ética não é uma disciplina de filosofia. É uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de navegação. É o que ajuda um gestor a decidir quando o caminho não é óbvio, quando há decisões difíceis pela frente. É pensar no impacto, não só nos lucros, mas em toda a gente, nos colaboradores, nos clientes, na comunidade à volta, até no ambiente. Este excerto de um relatório da Comissão Europeia é um exemplo perfeito e bem real. O que ele nos diz, basicamente, é que quando as leis são uma manta de retalhos e a fiscalização falha, bem, cria-se o ambiente perfeito para que as coisas corram mal, para que se tomem decisões pouco éticas, e é nestes momentos, quando o próprio sistema à volta é frágil, que a bússola moral de um líder é mais testada que nunca. Muito bem, vamos agora juntar todas as peças do puzzle: o digital, o global, o multicultural e o ético. O importante a reter é que estes não são 4 problemas separados para resolver. Não, eles estão todos ligados. São, na verdade, as várias faces do mesmo desafio, do novo e complexo mundo em que qualquer gestor tem de operar hoje. Podemos mesmo olhar para eles como os 4 pilares que sustentam toda a gestão nos dias de hoje. E dominar cada um deles, olhem, já não é uma opção. É uma questão de necessidade absoluta para conseguir sobreviver e, idealmente, prosperar neste novo cenário. Portanto, para resumir a ideia central, um gestor moderno tem de ser uma espécie de polivalente. Tem de perceber da tecnologia, tem de pensar e competir à escala global, tem de saber tirar o máximo partido da diversidade das suas equipas e, a servir de cola para tudo isto, tem de ter uma bússola ética muito bem afinada para conseguir navegar no meio de tanta complexidade. E, para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Neste mundo que não para de mudar, que está sempre em disrupção, qual será a competência mais importante de todas para um líder? Será a capacidade de se adaptar? A coragem de inovar, mesmo quando tudo é incerto? Ou o poder de inspirar as pessoas à sua volta? A resposta que cada um encontrar para esta pergunta, provavelmente, vai definir o tipo de líder que quer ou que precisa de ser.